Êxodo capítulo 12. Não lê, começa a ler não. É muito apressado, muito ansioso. Calma, gente. Amanhã é feriado, amém? Feriado para alguns, para outros não. Então calma, amanhã é feriado, né, seu Eduardo? Amanhã é tranquilo, não se preocupar. Vamos orar nesse momento? Vamos pedir que Deus acalme nosso coração, nossa vida. Vamos, baixe sua cabeça nesse momento. Isso, em silêncio agora, baixe sua cabeça. Paizinho, muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por fazer o levantar da cama hoje. Mas sabemos que o mundo comemora a Páscoa, Senhor, a sua ressurreição nesse dia. E te pedimos, meu Pai, mesmo não sendo uma data cristã específica, porque sabemos que o Senhor ressuscita todos os dias no coração de milhares de pessoas, meu Pai. Mas pedimos nessa noite, meu Pai, ressuscita a nossa vida, ressuscita os nossos sonhos, as nossas esperanças, ressuscita a nossa vontade de nunca mais pecar, ressuscita em nós um desejo de trabalhar no Senhor com uma vontade extraordinária que vem do Espírito Santo. Ressuscita dentro dos nossos corações, meu Pai, a vontade de amar mais e mais e mais as pessoas a cada dia. Faça, meu Pai, isso sobre a nossa vida nessa noite. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, o tema aí... Obrigado, irmão. O tema aí diz o quê? A Páscoa. Então o tema diz a Páscoa. Vamos ler o texto agora? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e Arão, Êxodo 12, estão comigo aí? No Egito. Esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Então olha para mim. O primeiro mês do ano para os judeus é abril, é essa data, não é janeiro. O primeiro mês do ano para o judeu é o ano chamado ano de Nissan, que é abril. Aí ele continua dizendo, versículo 3, diga toda a comunidade de Israel que no 10º dia do mês de abril, que ele quis dizer, desse mês, o homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividir com o seu vizinho mais próximos, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um pode comer. Imagina lá, seu Levi. Vamos continuar aqui no texto. Versículo 5. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-o até o 14º dia do mês de abril. Então, até o dia o quê? 14, 10, 14º dia. Estou aonde? Isso, versículo 9. Diz assim, quando toda a comunidade de Israel estiver junto, sacrificam ao pôr do sol. Passa então um pouco do sangue na madeira, na viga superior da porta da casa do qual vocês comeram o animal. Naquele mesma noite, comerão a carne assada no fogo, churrasco, com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma a carne crua, nem cozida, mas faça um churrasquinho da cabeça, da perna, da víscera. Não deixe sobrar nada até amanhã. Caso isso aconteça, queimam o resto. Versículo 11. Ao comer, estejam prontos para sair. Cinja o cinto, a sandália nos pés, o cajado na mão. Coma rápido. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Só até aqui. Irmãos, esse texto é um texto que mostra a Páscoa que o Senhor instituiu para o povo de Israel. Hoje, nós vemos que a Páscoa hoje é o quê? Coelhinho e ovo da Páscoa e mais algumas coisitas a mais. Interessante que a minha filha virou essa semana para mim e diz assim, papai, o coelhinho não põe ovo. Que negócio tem a ver o ovo e o coelhinho? Eu falei, minha filha. É o mundo no qual a gente vive, tenta o tempo inteiro tirar a atenção daquilo que é importante. Entenda uma coisa, irmãos? A Páscoa que o mundo adora, ou o mundo faz a festa no dia da Páscoa, não tem nada a ver com uma Páscoa bíblica. Posso citar algumas coisas desse texto.
As pessoas dizem que na Páscoa não se deve comer carne. O texto aqui diz que eles faziam o quê no dia da morte do cordeiro? Um churrasquinho. Faziam um churrasquinho de um cordeiro inteiro. E o negócio é tão grande, fala assim, ó, você chama o irmão mais perto de você, mas vê como cada um pode comer. Eu comecei a pensar no Gustavo, no seu Levi, comecei a pensar em alguns irmãos, falei assim, dependendo da casa, vai ter que matar uns 5 cordeirinhos em cada casa para sustentar esses meninos. Mas o mundo hoje, ele tem essa tentativa de tirar o centro daquilo que é verdade, daquilo que é verdadeiro. Você sabia que o coelho, a Páscoa, ou para ser mais exato, o dia. As pessoas contam depois do carnaval o quê? 40 dias, e diz que ali é o quê? A Páscoa. Mas não é nada disso. A Páscoa é todo dia 14 de abril. Que dia que foi a Páscoa esse ano? Segunda-feira, dia 14. A Páscoa cristã verdadeira aconteceu no dia 14. No dia 14 de abril que acontece a Páscoa. Pastor, por que isso foi mudado a data? Sabemos que no ano 300 e pouco, algumas coisas do paganismo foi trago para dentro do cristianismo. E com isso, a data foi estabelecida baseada em uma deusa. Uma deusa que ela era adorada como uma deusa da primavera, ou da fertilidade. E essa deusa era adorada com o símbolo do coelho e o símbolo dos ovos. E essa deusa era adorada 40 dias depois que tinha o início. Porque era a deusa da primavera. Pastor, mas a primavera é em setembro. Setembro aqui, meu filho. Porque isso era uma cultura Europa, da Europa. Lá o inverno, a primavera está começando. E essa deusa era adorada com ovos e com coelho. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Essa deusa era uma deusa da fertilidade. Então o símbolo era uma mulher bonita. Vamos passar o slide? Era uma mulher bonita, com um coelhinho e com alguns ovinhos. Claro que isso aqui não é a figura da deusa. É a figura que a propaganda da televisão faz hoje. Pega uma atriz, uma pessoa bonita. Custei achar essa foto assim com mais tranquilidade. Você não imagina as fotos que eu comecei a achar. Eu falei, Jesus, não posso passar isso lá que tem menina. Isso aqui piorou, não tem menina. Isso aqui tem idoso. Jesus, o que eles vão pensar desse negócio? Né? Então, essa foto eu consegui achar. Então, a mídia o tempo inteiro põe as atrizes no meio do mato, um lugar com bastante rosa, assim, com algumas flores, e tira uma foto. Só que eu não pude trazer essas fotos muito coloridas para os irmãos verem. E é essa adoração, o lado feminino, o coelho e o ovo. O coelho simboliza a sexualidade feminina. A maior divulgadora de pornografia usa o símbolo o quê? Um coelhinho. O ovo significa a masculinidade, o homem. E a mulher, e por aí fora vai. Para eu aqui. Cristina saberia explicar com mais gentileza. Não vou caminhar mais não, que eu vou acabar errando nas palavras aqui. Cristina é mais assim, mais tranquilo. Eu vou parar aqui, senão eu vou falar besteira. Aí, essa deusa era pintada dessa forma. Passa aí. Eu vou para o texto bíblico já. Era pintada assim. Uma mulher, um sol lá atrás. Esse sol era o marido dela. Registrado, sabe o quê? Bíblia. Isso aqui. Como é que é o nome daquele homem que eu falei lá hoje, que eu esqueci? Aquele homem lá que construiu a Torre de Babel. O Nirode. Atrás de lá é o símbolo de Nirode. O homem que levou a construir a Torre de Babel. Esse homem disse que ele era Deus. Quando ele morre, a mulher fala, não, ele é o sol. Ele sempre se autonomou o sol desse lugar. Então ele não morreu, ele vive no sol, ele é o sol. E ali é a esposa dele. E diz que nesse ato dele gera um filho. Imagina só que loucura, muito assim, querendo parecer com o cristianismo. E hoje a mídia trabalha o tempo inteiro com coelhos, ovos. Não estou pregando nem contra, nem a favor ovos, nem contra coelho. E nada a favor e nada contra. Só estou orientando os irmãos para saber de onde que é essa origem. Lá em casa a Samara come o ovo da Páscoa, mas ela recebe uma carga teológica ou de vida pessoal dos pais que ela consegue questionar por que tem a ver o ovo com o coelho. Claro que eu não dei uma explicação dessa. Falei, minha filha, coisa bobeira do mundo, que quer tirar a luz que é Jesus, vamos focalizar em Jesus e come o ovo. Então eu falo com os irmãos da igreja assim, ó, não faça o ovo um troféu, fica lá guardado, só pode comer no domingo, depois que o pastor fizer o sinal da cruz nele, aí você pode abrir, para benzer o ovo. Não, o ovo sai do supermercado, ninguém quer comer, mete a mão nisso e abre e come, isso é chocolate. Leva aquilo de uma forma simples e natural. Leva isso. Não precisa isolar a criança. Não, aqui nessa casa de fariseu não entra o ovo da Páscoa. Aí entra um montão de besteira na internet. O ovo da Páscoa não entra. É só você entender o porquê, a origem disso. E não dá importância, esse negócio de ovo da Páscoa, de coelhinho, não dá nenhuma importância.
Porque no fundo, e eu fiquei assustado, sabe por quê? Na história da deusa, o ato sexual acontece com ela. E a mídia, esse ano, botou tanta criança segurando o ovo da Páscoa, o coelhinho, o bebezinho, no comercial, mas tanta criança. Vocês podem imaginar qual é o discurso por trás disso? Pedofilia. Escondida. Pastor, isso é louco. Não, é real. Por que trocar um bebê feminino ou masculino no lugar dessa mulher? Então, pastor, qual é a Páscoa? Aqui eu li um relato de uma Páscoa. Vamos passar mais um slide? Jesus é o quê? A nossa Páscoa. Em 1 Coríntios 5, 7, apóstolo Paulo diz isso. O Senhor é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Então, irmãos, rapidamente eu quero refletir sobre a Páscoa instituída por Deus no Antigo Testamento. Em poucas palavras, creio eu, vou conseguir fazer isso. Então, irmãos, vamos para o texto agora, qual o pastor leu. O texto de Êxodo 12. Interessante que quando a gente olha para o texto, Deus começa a botar algumas normas para que essa festa acontecesse. E você fala, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Não sou judeu, não moro em Israel, não quero ser uma bomba lá do pessoal do Paquistão. Mas pense um pouquinho comigo. Alguma influência tem para a nossa vida hoje a Páscoa. E a gente deve entender essa Páscoa. A primeira coisa que eu quero destacar, que em Hebreus, no capítulo 10, fica atento, aperta o cinto de segurança aí que eu vou dar uma decolada agora para a gente conseguir falar tudo que tem que falar em poucas palavras. Hebreus 10, capítulo 1, sabe o que diz? Você sabe o que diz? Pergunta o irmão do outro lado. Você sabe o que diz em Hebreus 10, versículo 1? Não sabe. Diz assim, ó. O que diz lá, sabe o que diz? Que a lei é a sombra das coisas que hão de acontecer. Então a Páscoa instituída por Deus é uma sombra daquilo que iria acontecer. Por isso que Jesus é o quê? Nossa Páscoa. Mas ali Deus põe algumas coisas como regra para acontecer aquela Páscoa. A primeira coisa que Deus põe no versículo 3, que eu posso dizer, é que ele deveria ter um tempo certo para matar. Então, separa o cordeirinho, era assim, no dia 10 ele separava o cabritinho. Vem cá, faz o papel do cabritinho aqui. Você, cabritinho, vem cá, o papel do cabritinho. Você, agora a menina, vamos quebrar os paradigmas. A menina vai fazer o papel do sumo sacerdote. Vem cá, você, sumo sacerdote. Ali, o coelhinho aqui. Não, coelhinho não, rapaz. É o cordeiro. Né? A música ensinou isso pra gente. Não, foi o coelho. Esse é o cordeiro. Cordeiro fica em pé. Aí, no 10º dia, o sacerdote separava o cordeirinho. Pega ele assim, para dizer que está pegando na corrente, leva ele para lá, separa ele. Assim, mas dá uma olhadinha se ele está perfeitinho, vê a orelha dele está reta, tá bonitinho. Aí, separa ele aí, assim, para aí, tá bom, separou ele aí. Aí, 4 dias depois, que é o dia 14, você mata o coelhinho. Ah, não, rapaz, é o cordeirinho. Mata o cordeirinho. Pum! Mata! Morre! Aí morre. Vamos. Então, no 14º dia de abril, ou no dia 14 de abril, era matado o cordeirinho e não o coelhinho. Interessante que no versículo 3 ele diz assim, ó, um cordeiro para cada família. Olha para mim aqui agora. Quando ele diz um cordeiro para cada família, Deus quer colocar no nosso coração que toda a nossa família que mora dentro do nosso teto, esse cordeiro deve ser compartilhado dentro da nossa casa. Então, a Páscoa de Deus é você compartilhar a morte do cordeiro com todas as pessoas da sua casa. Pastor, que morte de cordeiro é esse? Quem é o cordeiro, gente? Que tira o pecado do mundo? Jesus é a nossa Páscoa, Ele é o cordeiro que morre em nosso lugar. Ele é o que leva as nossas dores, os nossos pecados, o nosso sofrimento. E Jesus deveria ser compartilhado para aquela casa e para todo mundo. E se sobrasse Jesus dentro daquela casa, deveria compartilhar com quem? Com o vizinho mais próximo. Eu quero perguntar, Jesus está sobrando lá na tua casa? Jesus. Aumenta o estoque de Jesus lá porque está baixo. Onde que vende o estoque de Jesus, Rony? Lá vende na casa, na loja lá não vende estoque de Jesus. Então, gente, quando Jesus sobra na vida da gente, é quando a gente começa a viver uma vida de santidade, de oração, de leitura da palavra de Deus. Aí o Cordeiro de Deus começa a sobrar na nossa vida e a gente pode compartilhar com a vida das outras pessoas.
Mas se a gente ficar achando a nossa despensa pequena, não tem cordeiro suficiente, ai que problema que eu vivo, coitado do cordeirinho, bicho é magrinho, não vai dar para dividir com as pessoas. Aquele crente que vive uma vida reclamando, só olha para a dificuldade da sua vida e não consegue ter cordeiro para dividir com os seus vizinhos. E talvez se alguém quiser se oferecer para alguém, para esse cordeiro mal-humorado aí, chato, ignorante, Deus me livre. O cordeiro era bonitinho, né, irmão? Bonitinho, a orelhinha perfeitinha, menino parecia até da Rede Globo. O cordeirinho tem que ser bonitinho, perfeito. Você deve expressar a glória de Deus de forma alegre dentro do seu coração. Mas o interessante é que há um texto bíblico que as pessoas pegam de Paulo carcereiro, que Paulo vira para o carcereiro e diz assim, ó, não se mate, porque se você crer vai ser salvo quem? E a gente pega isso como doutrina. Não. Eu posso ser ignorante, não dar bom testemunho dentro de casa, o negócio meu é gritar com todo mundo dentro de casa e ir para o culto, que é uma promessa sobre mim, São Paulo diz, e essa promessa vai acontecer, porque minha casa vai ser salva independente do que eu faço. Não vai ser salvo. Porque o apóstolo Paulo, ele diz também em Coríntios o seguinte, em Coríntios 7, mulher, quem sabe, ou quem tem certeza que o teu marido vai ser salvo? Não há promessa. Não há garantia. Que se um na casa é salvo, todo mundo é salvo. E tem uma música aí que diz, nem seja de carona pro céu eu vou. Não existe esse negócio. De nem que seja de carona pro céu eu vou. Você vai se você comer o churrasquinho do cordeiro. Você vai se você participar do cordeiro. Você vai se o sangue do cordeiro for passado nos ombrais da sua vida. Então, pastor, o que eu tenho que fazer dentro de casa? Sabe o que você tem que fazer? Dar o testemunho, a salvação individual. Dar o teu testemunho, seja uma pessoa calma, tranquila, viva Deus dentro da sua vida. E deixe o testemunho fluir dentro da tua casa, até as pessoas querem experimentar isso na sua vida. E o apóstolo Paulo chama essa atenção da gente. Não é porque aquela promessa era para o carcereiro. Deus deu uma visão, uma revelação para Paulo, dizendo que se ele acreditasse, a família dele seria salva. E Paulo foi lá e pregou, a família inteira foi salva. Aquilo era algo específico, não é uma promessa. Mas eu sei que desde Abraão, Deus disse que ele queria e deseja e quer abençoar todas as famílias. Fala assim comigo, Deus quer abençoar minha família. Fala assim, Deus quer abençoar minha família. E quem é o canal dessa manifestação de Deus na tua família? Eu, fala assim. Eu sou esse canal. Então, irmãos, lute, dê testemunho, ame as pessoas da sua casa. Se você não salva os teus parentes, as pessoas ao seu redor, quem você vai salvar? Versículo 4. O apóstolo Paulo diz assim, ó, tem que comer o coelhinho todo. Não é isso? Tem que comer o cordeiro todo, ou todas as pessoas têm que participar do cordeiro. Então tem que dar para o vizinho, tem que dar para o parente mais próximo, então tenta dividir esse negócio. Versículo 5 ele diz, o cordeiro tem que ser sem defeito. Irmãos, olha para mim, ninguém, nunca na vida, conseguiria cumprir aquilo que Deus tinha colocado. Eu digo que quando Deus coloca essa lei, e o homem cai, e pelo ele estar caído, não conseguir cumprir essa lei, era Deus reservando a manifestação do amor dele para mim e para você. Gente, não sei vocês, quando Davi aqui curava um cego, botava no olho assim, a gente está, isso aqui não é a representação da teologia que Deus, da prosperidade, que Deus tomou sobre si, Jesus tomou todas as suas enfermidades, você não vai ser enfermo mais, não. Está mostrando os milagres messiânicos. O único milagre que era feito pelo Messias era curar um cego. É fazer o coxo andar. Não tem um profeta da Bíblia que fez um cego enxergar. Então esses milagres demonstravam que Jesus estava tomando sobre ele a dor das nações, a dor das pessoas. E quando ele diz assim, ó, que o cordeiro é sem defeito, Malaquias reafirma e diz para Israel que Deus estava cansado com as oferendas deles, cheio de defeito, que Deus queria misericórdia, que Deus queria que as pessoas abrissem o coração e recebessem o verdadeiro arrependimento de Deus, ouvindo da parte de Deus que é gerado em nós. Interessante que Jesus mesmo, em João 8, ele diz que Abraão preveu o seu dia.
Em que momento que Abraão prevê o dia de Jesus? Sabe que momento? O momento que Abraão diz para o seu filho assim, ó, Deus proverá o cordeiro. Deus vai prover o cordeiro. Então Abraão, ele previu o que Deus iria realizar em Cristo Jesus. Abraão pega o seu filho, leva em sacrifício a Deus, chega lá, o que Deus faz? Providencia um cordeiro sem defeito e sem mancha, e é morto no lugar do filho de Abraão. Irmãos, o versículo 4, eu já começo a caminhar pelo fim. Entenda uma coisa, quando o versículo, posso ser mais exato, quando o versículo 5 diz que o cordeiro deveria ser sem defeito, João expressa isso. Eis o Cordeiro de Deus, é citado em todas as religiões, se diz cristã, que tira o pecado do mundo. João Batista entendeu isso, Paulo entendeu isso, o João Apóstolo entendeu isso, Hebreu revela isso, Pilatos vira para Jesus. Quem fez Jesus aí? Cadê Davi? Está aqui não? Davi, vem cá. Abre espaço para Davi entrar aqui. Adolescente tem que sim, tem que participar, botar isso para participar, envolver. Quando Pilatos olha para Jesus, o que ele diz para a multidão? Que não via defeito algum nesse homem. Mas a multidão diz o quê? Crucifica. João diz que a mesma multidão que botou... Fica aqui, né? Jesus está apressadinho para morrer, hein? A mesma multidão que colocou os ramos para Jesus passar, foi a mesma multidão que gritou daí quando Pilatos diz assim, não vejo nenhum defeito, vocês gritam aí, crucifica. Foi a mesma multidão. Agora você pode morrer. Então, Jesus, ele era e sempre será o Cordeiro de Deus sem defeito. Porque sempre será. Apocalipse diz isso. Eis o Cordeiro que morreu e pelo seu sangue comprou pessoas de todos os povos e nações. Ele é digno de abrir o livro, o selo. Então, até no céu, até hoje, diz que o Cordeiro de Deus, sem defeito, que pelo sangue comprou a nossa salvação. Então, isso é o ponto crucial da Páscoa. Gente, a Páscoa não é ficar sem comer carne. A Páscoa não é você pegar a vela e sair para a rua fora. A Páscoa não é você apenas encenar uma morte. Mas a Páscoa é você entender que Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar. E o versículo 7 diz assim, ó. Tem que tomar o sangue e passar nas vigas. O interessante é que, muitas vezes, a gente não entende isso, tem que pegar o sangue e passar nas vigas. Aí o cara leva óleo para casa, o cara passa o óleo do pastor lá é bom para bicho, né? Que óleo é bom para que bicho? Cupim, né? E passa o óleo na porta que pegou na igreja. O outro leva o ramo para secar, para no outro Páscoa queimar aquele negócio. Serve alguma coisa, não sei para que serve o ramo queimado, alguma coisa deve servir. Então, o óleo a gente sabe a utilidade dele. E as pessoas não sabem o que... Não, estou passando aqui que simboliza o sangue de Jesus nessa porta. Não, gente, é um símbolo daquilo que viria acontecer. Então o sangue deve ser passado aonde? Aqui, ó. Você entender o que é o sangue de Jesus na nossa vida. O sangue de Jesus na nossa vida é a gente entender que alguém morreu e pagou o preço de sangue por você. Pastor, não é isso, irmão. O negócio é tão simples, a Páscoa é tão simples, que as pessoas figuram demais o negócio. É 40 dias, não sei o quê. Depois não sei quantos dias, mas não sei de que lá mais. E dia 25, não sei de que de março, não pode fazer não sei o que também. Tanta coisa que não pode, e não fala aquilo que é o central da Páscoa. Que é o quê? O Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar. Uma das coisas que eu aprendi rápido na minha infância foi usar o sangue de Jesus sem poder. Pastor, esse jargão eu gosto. Meu irmão, a Bíblia diz que o sangue de Jesus tem poder. Você testou isso com um demônio? Manda ele falar, o sangue de Jesus tem poder. Ele não consegue falar quando a pessoa está endemoniada. Não consegue falar. Eu me lembro que meu pai falava assim, meu filho, quando você começar a sentir assim, que o negócio está meio negro, meio escuro, o negócio está meio complicado. Já viu quando a criança chega para a gente e diz que está com medo? Não tem? Nossos filhos fazem isso. Papai, estou sentindo medo. Eu aprendi na minha infância a falar assim, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida.
E a gente deve usar isso não como um jargão, mas como uma fé. Que o sangue de Jesus, ele tem poder sobre a minha vida. Eu lendo hoje Jó com a minha filha, lendo o livro de Jó com ela, nós descobrimos algo interessante no livro de Jó. O diabo chega para Jó, para Deus, e diz assim para Deus: Deus, aí Deus fala, o que você estava olhando lá na terra? Capetinha. Aí ele fala assim, eu estava lá rodando por lá e vi Jó. Aí Deus fala, servo justo, fiel, nunca encontrei um homem igual sobre a terra. Eu falei assim, mas também, só botou uma cerca em volta dele, em todas as propriedades dele, que ninguém consegue entrar. O que o diabo falou? Tinha uma proteção sobre a vida de Jó, que nenhum demônio conseguia entrar. Aí Deus fala assim, não, eu vou tirar essa cerca, e vocês entram, só não tira a vida dele, você vai ver se ele não vai continuar me adorando. Gente, o sangue de Jesus expôs Satanás à vergonha. Colossenses diz isso, versículo capítulo 2. E isso trouxe a vitória sobre as nossas vidas, nos garantindo a presença de Deus sobre a nossa casa, a nossa vida, sobre os nossos filhos. E a gente deve entender isso. Porque o sangue deveria ser passado nos umbrais, porque o anjo da morte ia passar, e os primogênitos de animais a pessoas iriam ser eliminados. Entenda isso, meu filho. O sangue de Jesus precisa ser passado sobre a nossa vida. Interessante que a salvação, em Apocalipse 7, diz que os salvos, sabe quem são os salvos? Aqueles que lavaram e embranqueceram a sua veste no água que o coelhinho da Páscoa tomou banho. Foi isso? Aqueles que lavaram as suas vestes e embranqueceram no sangue do Cordeiro. O simbolismo de passar o sangue, do sangue ser derramado sobre a nossa vida. Novamente, interessante que Pedro, em 1 Pedro 1, versículo 18, 20, diz assim, não foi por prata, ouro, coisas perecíveis desse mundo que vocês foram comprados, mas foram comprados por um alto preço. O sangue do Cordeiro, ou o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Irmãos, grava isso no seu coração. Deus deseja, de uma forma extraordinária, ministrar sobre a minha vida, sobre a sua vida, o sangue do Filho dele. Sabe por quê? O único sangue que pode te salvar é o sangue de Jesus, ou a vida que ele derramou na cruz. Gente, pastor não pode salvar, igreja não pode salvar, padre não pode salvar, santo nenhum pode salvar, Nossa Senhora não pode salvar. Porque a Bíblia diz que a um só foi dado esse direito, esse poder. Que é quem? Cristo Jesus. Cristina leu o texto, abriu o culto, que diz isso em Filipenses. Todo joelho vai se dobrar diante de várias pessoas, diante de um só. Entenda isso, meu filho. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Interessante que o texto diz que deve passar o sangue, mas deve comer o cordeiro inteiro. Você deve comer ele todinho. E o que é comer esse cordeiro inteiro? Eu lembro que eu falava assim, quando era novo para evangelizar, falava assim, você tem que aceitar Jesus, ser salvo. Você sai e fala, você tem que aceitar Jesus. Mas o que é aceitar Jesus? Um cara falou comigo, mas o que é aceitar Jesus, meu filho? Não, aceitar Jesus é aceitar Jesus. Você aceita Jesus e está aceitado Jesus. Mas o que é aceitar Jesus? Aceitar é aceitar. Porque falar que tem que aceitar Jesus. O que é esse negócio chamado aceitar Jesus? E aí o cara me botou um pensamento. Então vê com esse negócio aceitar Jesus e depois me fala. Eu falei, Jesus, o que é esse negócio de aceitar Jesus? O que é aceitar Jesus? Você sai para evangelizar e manda o cara aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus? E a gente fica com esse jargão. Você quer aceitar Jesus nessa noite? Quem quer levanta a mão. 3 levantou. Quem é mais um corajoso? 4, 5. Aí o cara aceita. Falou assim, eu aceitei Jesus, mas não, ele não veio. Cadê ele? Aceitar Jesus é você aceitar que alguém pagou a duplicata do cartão de crédito celestial. Alguém foi lá, é você aceitar esse pagamento. Então, é um teólogo que as pessoas falam mal dele, que eu acho o pensamento no começo extraordinário. Que diz que a pregação do evangelho era mostrar às pessoas que ela só precisa aceitar, o sentido que ela já é salva, mas tem que aceitar isso dentro dela. Não que todo mundo é salvo, é isso que eu estou dizendo. Mas ele traz esse pensamento, a pregação é isso. Entenda, você que está aí sentado, entenda que alguém deseja que você aceite, a boleta paga, o preço já foi pago, você tem que só aceitar isso.
Chegar no mundo espiritual, o ato de ficar em pé, de levantar, de confessar, é você dizendo para a terra, para o inferno, para você mesmo, para o céu: eu aceito que a minha conta foi paga por Jesus e o diabo não tem poder sobre a minha vida mais. Quem pode dar um glória a Deus aí? Não tem poder sobre a minha vida. E eu aprendi isso. Eu topar com esse cara na rua agora. Deixa comigo, eu vou chegar para ele: meu filho, aceitar Jesus é dizer assim, ó: eu aceito que a conta foi paga. Isso é aceitar Jesus. É você sair daqui sabendo que a conta foi paga por um cordeiro. Você não precisa ficar sem comer carne, ficar fazendo jejum e fazer procissão, nada disso, coelhinho da Páscoa, nada disso. Porque o quê? O cordeiro foi imolado e o cordeiro foi morto. Mas o mundo não quer comer e nem passar o sangue. As pessoas do Egito preferiram pagar o preço. E a Páscoa já era comemorada no Egito. Porque essa deusa da fertilidade, ela é uma deusa também egípcia. A Ísis. Alguém já ouviu falar na deusa Ísis egípcia? Essa deusa era a tipologia da deusa celta, que é a deusa da fertilidade. E já era adorada lá, e já tinha todo esse negócio de coelhinho. Mas eles preferiram ficar com os coelhinhos, com as velas, com os girassóis, com os ovinhos, em vez de quê? Pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais e comer toda a carne. Mas o problema é que a gente, quando fala em aceitar o sacrifício de Jesus, é uma reconciliação. É deixar de ser escravo do mundo e virar escravo do próprio Deus. Por isso que o texto, se você continuar lendo, diz assim, ó: os escravos não podem comer. Só como o meu povo, a minha nação, porque serão meus escravos, é isso. Quando você aceita o preço que Jesus resgatou você da escravidão, da morte, você entra para uma escravidão de vida. Tá louco, pastor? É isso mesmo. Você passa a ser servo de Jesus. E a partir disso, você tem uma missão. Que é de dividir o cordeiro com o vizinho. Que é algo maravilhoso. E tem tanta coisa para ser falada. E Jesus, ele é essa coisa extraordinária. Que morreu, que se entregou, que se ofereceu. E o texto também no versículo 8 diz assim, ó: coma os pães asmos e as ervas amargas. O que é isso, gente? No momento que você vai aceitar Jesus no seu coração, o Cordeiro de Deus, você tem que se arrepender. As ervas amargas significam o arrependimento do homem. Arrepender. Tem gente que fala assim: eu não me arrependo nada do que eu fiz. Aí fala que é cristão. Cristão na ponte que caiu. Aí a avó da Cristina fala: não, meu filho, não manda o cara para a ponte que caiu não, porque se a ponte caiu pode acontecer um grave acidente se ele for. Mas vai acontecer um grave acidente. A Bíblia diz que há caminhos que parecem caminhos de vida, mas o final dele, a ponte caiu. Caminho de morte. E eu quero, irmãos, parar aqui. Dizer, eu vou parar aqui, mas domingo eu continuo no texto. Tem muita coisa para ser falada. Vamos fazer um trato comigo que domingo você vai voltar aqui? Para terminar? Quem vai conseguir voltar aqui? Senão eu continuo a mensagem. Eu acho que vou ter que continuar. Só o Rony não vai ter como, né? Está longe. Domingo eu vou continuar falando sobre os pães asmos e as uvas amargas e mais um montão de coisas que tem para falar até o versículo 12. Eu estou no 6 ainda, tem mais 6 versículos. Não dá tempo. Eu prefiro dividir, porque Páscoa para nós já passou, que foi dia 14. Não foi hoje. Então, se vai falar domingo que vem de Páscoa de novo, não tem problema. Páscoa para nós, vamos passar os slides? É a morte de Jesus. E o que mais? A Páscoa? Vamos passar? O que é aquilo ali? Partir o pão, a ceia do Senhor. Então, irmãos, eu quero falar para você que está aqui agora. Eu não estou te convidando a você ser da Igreja Batista, ou você mudar de religião. Tem esse pensamento de dizer: você mudou de religião? Eu até pergunto uma coisa: a Igreja Batista não é uma igreja cristã? A Igreja Católica não é uma igreja cristã? A Assembleia de Deus não é uma igreja cristã? Por que usar a palavra mudou de religião? Não tem esse negócio de mudar de religião. Se você virasse muçulmano, budista, você está adorando outro Deus. Nós adoramos o mesmo Deus. Talvez nós temos colocações
e entendimento diferentes. Talvez um voltado mais para a tradição da igreja, o que os homens falaram. E uma tradição evangélica, que eu nem posso definir evangélica, porque é tanta coisa falando aí hoje. Uma tradição protestante, voltada mais para a Bíblia. Quem estava aqui que viu eu lendo o texto da Páscoa do Senhor? Todo mundo ouviu, não viu? Êxodo 12. O que a Páscoa do Senhor era? Pegar o cordeiro, separar esse cordeiro, matar esse cordeiro, comer desse cordeiro e passar o sangue no umbral da casa, para que o anjo da morte não passasse ali, que ali seria a última praga. Gente, Jesus veio para nos livrar da última praga. A última praga. E eu quero te perguntar uma coisa. João diz, no capítulo 1, versículo 12 do Evangelho de João, que todo aquele que recebeu Jesus Cristo. O que é receber Jesus Cristo? Aceitar que Ele morreu no meu lugar. Se alguém te perguntar, você fala para ele: meu pastor não sabia no passado, não muito distante, mas agora eu sei. E eu quero te perguntar uma coisa. Você sente no teu coração que falta algo dentro de você? Você fala: pastor, eu caminho na vida, já fiz várias promessas, várias coisas, mas falta algo dentro do meu coração. Eu quero te dizer com toda certeza, o que falta é o Cordeiro de Deus. Eu quero orar por você. Eu me lembro de uma história aqui que eu vou contar, do menino que tinha síndrome de Down, numa classe de 18 alunos. Esse menino, as pessoas sempre riam dele, porque o síndrome de Down, ele é inteligente em uma parte e ele tem algumas dificuldades em outra parte. Às vezes ele demora a aprender a escrever a letra A, a letra B. Mas eu digo que as pessoas que têm síndrome de Down, ela é mais sensível à vida do que eu, que aparentemente me digo que sou perfeito. Talvez quem é perfeito, ou com certeza é ele. Eles são mais sensíveis a perceber o mundo ao seu redor. A sensibilidade está mais na flor da pele deles. Eles sentem mais quando os pais estão bravos, quando o professor não está num clima bom, quando o culto na igreja, o pastor está nervoso, eles percebem mais rápido. E diz essa história que essa professora, na semana de Páscoa, ela leva um ovinho de plástico vazio. Compra lá baratinho um ovinho de plástico vazio e leva para os alunos. E diz assim: a dinâmica hoje vai ser os alunos sair para fora e trazer alguma coisa que simboliza a Páscoa para você, botar aqui dentro e cada aluno vai compartilhar. O que significa a Páscoa para você? Aí os alunos ficaram todos empolgados e todo mundo já começou a olhar para aquele jovenzinho de 7 anos que tinha um síndrome de Down. E ele ficou lá pensando, quietinho, paradinho. E as crianças se movimentaram, foi para lá, um pegou uma borboleta, botou lá dentro, outro pegou uma flor, e foi aquilo, cada um pegando as coisas, colocando ali dentro, e chegou na hora de compartilhar. Aí sentaram em roda e o menininho ali, com o ovinho dele, quietinho, pensando. Aí ele foi, a professora, na roda ele foi o último, a professora escolheu pro lado de cá e ele estava do lado de cá. E a menina abre e tem uma borboleta. Não, a Páscoa para mim simboliza uma liberdade, né? Muita alegria, muita coisa assim. A menina tentando explicar à professora. Aí passou o menininho pegou uma flor e disse: não, a paz significa brotar de novo, significa cores. E cada criança foi explicando aquilo que ela colocou dentro daquele ovo. Quando chegou naquele menininho, ele abre e o ovinho dele estava vazio. E as crianças tudo riem dele. Fica tudo rindo. E ele diz assim: a Páscoa significa que o meu túmulo vai ficar vazio. E aquele menino, ele tinha poucos anos de vida. Isso é história real. E aquele menino, quando morre, alguns dias depois, e ele já sabia que ele ia morrer. Sabia, porque ele viu um médico avisando os pais, as mães, a dificuldade que ele tinha, a limitação que ele tinha, ele ia morrer. E diz que quando ele morre, a turma dele entra na igreja com os ovinhos vazios e põe em cima da urna, em cima do caixão dele. Com uma expressão: ele vai ressuscitar. Eu quero perguntar a você: você acredita que quando você morrer você vai ressuscitar? Vamos orar nesse momento? Abaixa sua cabeça. Abaixa sua cabeça e
Talvez você está aqui e Deus falou para você, meu filho, você precisa de me aceitar o que eu fiz por você. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, para que Ele possa sofrer em seu lugar, morrer a tua morte, sofrer o teu sofrimento. Você é sensível com a vida, meu filho? Ou você é torrão? Deixa onde que eu estou, que está melhor. Mas sabe que dentro de você está um vazio. E você sabe que você não sente esperança de ressurreição. Você enfeita a Páscoa. Faz a religião um enfeite para a tua vida. Fala palavras bonitas. Mas é vazio. E sabe que o teu túmulo vai ficar cheio de ossos. Você não vai ouvir o primeiro chamado de Jesus Cristo. Você quer entregar a tua vida a Jesus nessa noite? Falar, Jesus, morre e vive a minha vida, porque eu sei que eu não estou dando conta. Você quer? Eu quero orar por você. Você quer entregar a tua vida a Jesus nessa noite? Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Põe a mão sobre o seu coração que eu vou orar por você. Deus te abençoe, meu filho. Todo mundo orando nesse momento. Todo mundo orando. Pode deixar a luz aqui apagada, gente. Toda a igreja, batalha espiritual. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Isso. Põe a mão sobre o teu coração que eu vou orar por você nesse momento. Isso. Isso. Você entendeu? Jesus quer morrer a sua morte. E quer viver a partir de hoje a sua vida. Você quer entregar a tua vida a Jesus? Eu vou orar nesse momento. Sem nenhuma timidez, você que botou a mão sobre o coração, pode ficar de pé.